Saudações aos alunos da matéria Nutrição Aplicada à Atividade Física. Esse vídeo é parte integrante das atividades ligadas ao curso de Educação Física da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, cuja matéria é ministrada pelo professor Anderson Luiz Bezerra da Silveira. E nessa atividade assíncrona 1, parte 2, vamos falar dos carboidratos. Como podemos observar, e aproveitando o raciocínio da unidade anterior, na qual falamos da porção menor da matéria identificável, que é o átomo, e vimos como o relacionamento entre esses átomos, como o carbono ligado ao hidrogênio ou ao oxigênio, como também a outro átomo de carbono, são fundamentais na nossa composição corporal. Agora, vamos nos ater a uma combinação muito interessante, que é esse átomo de carbono se unindo a outros átomos, como oxigênio e hidrogênio, na qual resulta no que nós chamamos de carboidratos. A propósito, por isso mesmo, pode definir como carbono na presença de água, ou seja, ele está hidratado, cuja fórmula é CH2O vezes N. Esse carboidrato tem sua composição de 3 a 7 átomos de carbono. No caso de uma abordagem da nutrição, vamos dizer que os carboidratos com 5 e 6 carbonos são os mais interessantes. Então, desta combinação entre esses elementos, chamados de carboidratos, obtemos o açúcar, glicose, e que podem ser encontrados em todas as células vivas ou biologicamente ativas, por assim dizer. Por se fazer parte de todas as células vivas e, consequentemente, nos animais e vegetais, os seres humanos podem dispor desta fonte de energia ao se alimentar desses seres vivos, se tornando esses a base da nossa dieta alimentar. Como unidade básica na categorização desses carboidratos, podemos definir um carboidrato como monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Nos casos dos monossacarídeos, são comumente encontrados na alimentação à base de frutas, legumes e verduras. Não por acaso, justamente com a oferta grande de monossacarídeos encontrada na natureza, o processo evolutivo nos aprimorou em aproveitar essa fonte de energia tão importante e abundante, tornando a glicose nossa principal fonte energética. Seja pela facilidade do nosso organismo executar um armazenamento dessa energia em forma polimerizada, no caso o glicogênio. Dessa forma, temos aí uma rápida produção de ATP, bem como na oportunidade de se extrair das plantas essa energia. E no caso das plantas, esse polímero é armazenado em forma de amido. Variando sua quantidade de carbono na composição destas unidades básicas de açúcar, podemos dividi-los em triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Como prova que os carboidratos são tão importantes, podemos constatar sua presença no nosso genoma. Sim, ele está lá na forma composta por 5 carbonos em sua estrutura, a pentose, fazendo parte do nosso DNA na forma de dexorribose e é no nosso RNA na forma de ribose. No caso de uma abordagem mais interessante de nutrição, devemos lançar um olhar mais detalhado sobre os carboidratos com 6 carbonos em sua formação básica, pois deles falaremos com mais frequência. Se tratam da base de alimentação humana para a extração de glicose, galactose e frutose. Apesar de serem semelhantes em suas estruturas, as hexoses, devido à apresentação diferentes em conformidade de localização de suas ligações moleculares, tenderão a terem peculiares maneiras de absorção no processo fisiológico. Até mesmo se compararmos padrões de doçura desses carboidratos, apesar de terem a mesma estrutura molecular, apresentaram diferentes padrões de estimulação do paladar.
e até mesmo na sua forma, como citei antes, de participar do processo absortivo. Como, por exemplo, no caso da frutose, a qual apresenta um padrão de solubilidade maior e com índice de doçura em torno de 75% superior à glicose e à galactose também. Em decorrência disso, você tem uma dificuldade maior em transformá-la em glicose e ser absorvida pelo nosso intestino. Apesar de não ser facilmente encontrada na natureza, temos a galactose. Também não pode ser descartada das possibilidades de obtenção de glicose. Mesmo sendo originária de glândulas mamárias de animais, apresenta sim uma possibilidade energética, apesar de haver a conversão dela em glicose no nosso fígado por uma enzima chamada epimerase. Partindo de uma unidade simples de glicose, que é o monossacarídeo, podemos apresentar uma outra forma de composição, que são os disacarídeos, ou açúcares duplos, ou uma outra forma de carboidratos. Temos agora a união de dois monossacarídeos. No caso de uma união entre uma molécula de glicose e outra de frutose, originaria uma sacarose, encontrada na cana-de-açúcar, beterraba ou mel. Da união entre uma molécula de glicose e uma de glicose, ou seja, as duas moléculas de glicose se unindo, seria a maltose, encontrada no malte, cevada e milho, e na nossa cervejinha, é claro. Da glicose com a galactose, a lactose é encontrada no leite. Passamos agora para os oligosacarídeos, que seriam carboidratos que apresentam de 3 a 9 monossacarídeos, que estariam ligados entre eles. Essa forma de glicose é encontrada nos vegetais, sementes e legumes. Ao chegarmos à análise dos polissacarídeos, devemos ter em mente que seriam aqueles carboidratos com uma dimensão maior que os apresentados anteriormente, pois teriam cadeias de glicose grandes, se organizando em polímeros de glicose extensos, constituindo então a maioria dos carboidratos da nossa dieta, encontrando os pães, arroz, macarrão, por exemplo. Sendo oriundo desses carboidratos dos polissacarídeos vegetais, na forma de amido, lembra-se do amido? Ponto. Ele se tornando, por conseguinte, uma grande fonte energética da nossa dieta. E dependendo da forma de como essa fonte energética se apresenta, e de acordo com a sua estrutura molecular, podemos ter uma divisão de vegetais com tipos diferentes de apresentação deste amido. Pois de forma diferente, esses vegetais acumulam essa glicose polimerizada. E a conformação dessas estruturas difere na forma e na velocidade da absorção dessa glicose. Ou seja, a depender da maior composição desse amido, sejam de cadeias ricas em amilose, cuja característica desta cadeia apresenta uma maior linearidade, com poucas ramificações. Consequentemente, demandaria mais tempo para serem quebradas e processadas. Já um carboidrato, em que este amido apresentaria uma maior quantidade de cadeias ricas em amilopectina, tenderiam a ter seu processo absortivo mais facilitado ao contato com as enzimas que atuariam na quebra deste amido e, consequentemente, a entrada dessa energia na corrente sanguínea. Por isso, a amilopectina facilitaria por causa da sua grande quantidade de ramificações. Fundamental o conhecimento dessa característica desses nutrientes, pois a partir desse conhecimento podemos, de acordo com a necessidade, dispor de uma forma mais rápida de restabelecimento do nível energético, ou até mesmo fazendo uma programação de reserva de energia a mais longo prazo, se for em conformidade com o plano de treinamento. Já com o caso do polissacarídeo de origem animal, no caso o glicogênio, essa cadeia de carboidratos apresenta uma característica semelhante à estrutura de uma amilopectina. Claro, no caso do glicogênio, é muito mais ramificada, muito mais densa, mas com alguma semelhança
a forma desta amilopectina. Sendo, portanto, na forma de glicogênio, a forma de como os animais armazenam esse polímero, mantendo, portanto, uma eficiente forma de se obter energia a fim de atender uma demanda, a partir da quebra desse polímero armazenado, principalmente localizado no fígado. Lembrando que esta fonte de armazenamento hepático dessa energia é utilizada principalmente para a demanda de energia e repouso, enquanto que uma outra estrutura que mantém reserva desse glicogênio, que são os músculos, nestes são atendidas as demandas das necessidades da utilização da força pela composição muscular esquelética. Bom, chegamos ao fim desta atividade assíncrona, na qual iniciamos um breve estudo sobre os carboidratos, onde podemos observar a importância desse macronutriente na nossa dieta. Agradeço a atenção dispensada pelo meu professor e do meu instrutor da matéria, Gabriel. Aquele abraço e até a próxima atividade assíncrona.